Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a aula é sobre coesão textual e pronomes. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Tela cheia. Não. Espera aí. Agora foi. Vamos lá. Essa nossa aula é sobre coesão textual e pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, ou seja, um nome, definindo-lhe os limites de significação, ou seja, é como está dizendo aí no início, o pronome é a palavra que serve tanto para substituir um nome, um substantivo, né, durante o texto, para quê? Evitar a repetição, ou acompanha o nome para causar algum efeito de sentido, para dar algum significado extra àquele substantivo que a gente está falando. Aí a gente pode ver isso como? Primeiro vamos ler esse texto para vocês notarem o que há de um pouco estranho nele. Pronome, elemento coesivo. Para entrar neste livro, quando se é jovem e mais tarde, é importante conhecer o passado para compreender melhor o presente, para saber em que estamos dando continuidade ao passado, em que estamos nos separando do passado. Os historiadores perceberam que compreendiam melhor o passado e podiam explicar o passado melhor, particularmente para as crianças e jovens, quando dividiam o passado em sucessivas épocas, cada uma das sucessivas épocas com características das épocas. Em relação à época que chamamos Idade Média, temos dois problemas: duração da Idade Média e significado da Idade Média, pois existe uma interpretação favorável e outra desfavorável do período da Idade Média. A Idade Média inspirou romances históricos aos escritores, entre os quais alguns tiveram grande sucesso, e filmes aos cineastas, desde que existe cinema, fascinando os espectadores, particularmente as crianças. Mais uma razão para tentar explicar a vocês o que foi a Idade Média e o que a Idade Média deve representar para nós. Aí, o nome desse texto, que está ali embaixo, é A Idade Média Explicada aos Meus Filhos. Por que explicada aos meus filhos? O que tem de estranho que vocês com certeza notaram nesse texto? Tem palavras, termos que foram muito repetidos. Passado, Idade Média, época. E quando a gente repete muito esses substantivos durante o texto fica difícil de ser compreendido, fica difícil da gente entender o que o texto está querendo dizer, porque essa repetição direto assim cansa a leitura, e aí a gente não consegue se atentar ao significado. Para poder evitar esse cansaço na leitura, essa repetição que atrapalha a gente de poder entender, é que a gente tem os pronomes. O que faltou nesse texto para nos ajudar na coesão textual foram os pronomes. Então, vamos entender o que é coesão textual? Coesão textual trata-se da ligação, da conexão entre as palavras de um texto, por meio de elementos formais que assinalam o vínculo entre os seus componentes. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos. Dentre esses elementos, os pronomes assumem grande relevância, principalmente pelo fato de ser por meio deles que se faz a retomada do referente, ou seja,
Quando a gente quer evitar a repetição, a gente retoma aquele termo, seja época, Idade Média, passado, utilizando uma outra palavra, que é o pronome, o substituto do nome. Isto é, aquilo a que o texto se refere. Todos os pronomes podem funcionar como recurso de referência a termos ou expressões anteriormente empregados. Então, todos os pronomes podem ser colocados como uma retomada, como uma substituição daqueles termos que a gente viu muito repetidos no texto, e em qualquer texto em que isso aconteça. Então, a coesão textual, ela se trata de uma costura, ou seja, uma costura no texto. Como assim uma costura no texto? É quando a gente liga uma coisinha à outra. A costura, ela não tem que ser contínua, não tem que ligar um pontinho ao outro. Se parar no meio, não está costurando, descosturou. Então, para poder costurar o texto, a gente vai usando esses elementos de ligação. E o pronome é um elemento coesivo, por quê? Porque ele vai retomar aquele termo, aquela palavra, aquele substantivo, aquele nome que já foi citado no texto, e aí a gente vai usando o pronome para ligar ele durante o texto, e ele vai ficar coeso, ou seja, ele vai ficar com uma fácil compreensão, ele vai ficar mais apresentável, mais fácil de ler, porque você vai entender que está tudo ligado dentro do texto, desde da primeira frase até a última, entenderam? Os elementos coesivos são responsáveis também por retomar ou antecipar informações, termos ou palavras ou frases dentro de um texto. Aí nós temos o quê? Os pronomes anafóricos e os pronomes catafóricos. Os pronomes anafóricos, eles retomam elementos, fui professora durante minha juventude, mas já não o sou agora. O sou, esse o está se referindo a quê? A ser professora no caso. Então, o verbo ser está aqui, então o substitui professora. Não sou mais esse cargo, não sou mais essa profissão, não exerço mais essa profissão de professora. Então, aqui retomou um termo que a gente já falou antes. Anafóricos retomam algo que já foi falado. Catafóricos antecipam ideias. Então, catafóricos a gente utiliza para indicar algo que ainda vai ser dito. Exemplo, quando saí de casa, meu pai me disse isto. 2 pontos. Lembra que quando a gente usa 2 pontos, vocês sabem que vocês veem nas aulas de pontuação. Quando a gente usa 2 pontos, a gente vai enumerar alguma coisa, a gente vai dar alguma explicação. Então, quando a gente coloca 2 pontos, é porque vai indicar alguma coisa. Utilizando o isto antes dos 2 pontos, a gente já indicou isto, 2 pontos. O que vai ser a ideia que a gente antecipou pelo pronome isto? Qual que vai ser a explicação? Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Então, seja bom, ame o próximo e respeite a vida são os termos referentes a isto, que foi um pronome catafórico, ou seja, veio antes do termo. Nós temos também os pronomes possessivos. Na primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Na primeira pessoa do plural,
do singular, ai meu Deus, me confundi, peraí. Na segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Na terceira pessoa do singular, seu, suas, seus, suas. Por que a gente tem esse plural aqui, seus, suas? Porque a gente está colocando plural nos elementos de posse. A gente está colocando plural aqui, a pessoa é do singular. Por quê? A gente está falando só de uma pessoa que tem, mas as coisas que ela tem podem ser mais de uma. As coisas ou pessoas, ou sei lá o que a pessoa tem, pode ser mais de uma, por isso que tem meu, minha e meus, minhas. Por exemplo, meus calçados são mais de um, mas a pessoa que tem sou só eu, entenderam? Primeira pessoa do plural, aí sim a gente parte para mais de uma pessoa que tem, quando vem para pessoa do plural. Opa! Ai, volta. Nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Atenção, o uso dos pronomes demonstrativos da terceira pessoa em determinadas circunstâncias podem causar duplo sentido. Pode causar duplo sentido. Como assim os pronomes demonstrativos? Quando a gente utiliza a terceira pessoa do plural, seu, suas, seus, suas, e aí pode estar tanto se referindo à terceira pessoa que a gente quer indicar, eles, elas, ou no singular também, o uso da terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Ele, ela, quando a gente quer falar de alguém, fulano tem alguma coisa, aí a gente diz, é seu sapato, é seu computador, é seu celular, nos referindo a ele, a fulano. Agora, quando a gente usa a terceira pessoa com o sentido de você, em que a gente está falando diretamente com a pessoa, a gente também usa o seu, sua, seus, suas, e aí pode causar confusão, porque a gente fala, por exemplo, esta agenda é sua. Espera aí, é sua de quem? É da pessoa com quem a gente está falando ou é da outra pessoa que a gente falou? Fica essa dúvida, né? Então, a gente só vai descobrir isso durante o uso, durante a conversa, durante o texto, é que a gente vai entender de quem que a gente está falando, porque pode haver essa confusão. Pronome, ambiguidade. A duplicidade de sentido, seja de uma palavra ou de uma expressão, dá-se o nome de ambiguidade. A falta de clareza expressa pelas ideias de um enunciado ou texto qualquer, empregando um pronome de maneira inadequada, pode ser caracterizada como ambiguidade. Exemplos. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. Vamos lá. Aí a gente fica com esse que aqui. O que é um pronome. Que estava sobre a cama. O que será que estava sobre a cama? O estojo vazio ou a aliança de diamantes? Fica aí essa ambiguidade, esse duplo sentido, as duas possibilidades de sentido que a gente só
que a gente fica na dúvida, a gente só consegue entender quando o pronome é empregado de maneira correta, quando há uma clareza maior na hora de utilizar o pronome e quando isso é explicado durante o texto, né? Ó, aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Seu. Viram só? Já tivemos um caso aqui de ambiguidade, de confusão do seu que a gente falou. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Mas seu de quem? Será que é do garotinho ou da velha senhora? João, não adianta você ir à casa de Paulo, pois ele saiu com a sua mãe. A sua mãe quem? João, para quem a gente está falando, ou a mãe de Paulo? E outra, o parlamentar disse ao colega que ele não poderia assinar o requerimento. Que ele não poderia assinar o requerimento. Então, aqui ó, temos o parlamentar disse ao colega que ele, quem? O parlamentar ou o colega não poderia assinar o requerimento? Tá vendo como fica esses dois sentidos possíveis e a gente se confunde? Então, eles precisam ser bem empregados para que tudo fique esclarecido, para que tudo fique de fácil entendimento no texto. Pronomes demonstrativos, nós temos, ó, as pessoas primeira, segunda, terceira. Variáveis, masculino e feminino, singular e plural. Aí tá. No masculino singular, nós temos este, esse e aquele. No plural, estes, esses e aqueles. No feminino singular, esta, essa, aquela. No plural, estas, essas e aquelas. E em variáveis, quando a gente não está falando de uma coisa específica, a qual a gente pode atribuir um gênero ou um número, que seria singular ou plural. Aí a gente usa os invariáveis, quando a gente vai falar de uma ideia, de uma coisa grande, como vocês viram lá no exemplo anterior. Isto, isso e aquilo. Primeira, segunda e terceira pessoa. O uso dos pronomes demonstrativos estão vinculados à ideia de espaço, tempo e texto. Então, os pronomes demonstrativos, eles ajudam a gente a tirar a ambiguidade daqueles pronomes pessoais, daqueles pronomes, quer dizer, possessivos, que a gente empregou e que a gente ficou sem saber de quem que era, ou pessoais também. Então, os pronomes demonstrativos indicam, é este, é esse, não, é aquela, é daquela pessoa, ou é dessa, entenderam? Pronomes demonstrativos empregados no sentido de espaço. Compro este carro. Aqui, o pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Então, o T é perto. Compro esse carro. O S, porque aqui tem uma diferença bem pouca, né? É este com T, é esse com S. Compro esse carro, não está aqui, está aí. Então, está perto da pessoa com quem eu falo. Não está perto de mim, está perto de você, quando eu uso o esse. Agora, quando eu uso aquele, está lá, está longe
das duas pessoas, tanto de mim quanto da pessoa com quem eu falo. Agora, indicando no tempo, porque os pronomes demonstrativos podem indicar tanto o espaço como também o tempo. Quando a gente fala este com T, este ano está sendo bom para nós. É o ano presente, o ano em que estamos. Este ano. Esse ano que passou foi razoável. É um passado próximo. Então, pode ter sido o ano passado, pode ter sido o ano retrasado, mas é um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos. Aí já foi um ano bem mais distante, um passado mais distante. Agora, dentro do texto, como que são os pronomes demonstrativos? Sempre te direi isto. Você é uma pessoa muito especial. O pronome refere-se a algo que será dito ou escrito. O isto, ele sempre antecede, quando não é essa noção de espaço ou de lugar, aliás, espaço e lugar são a mesma coisa, de espaço ou de tempo, aí a gente tem, para se referir a dentro de uma coisa do texto, o isto a gente coloca antes, e geralmente vem com 2 pontos logo depois. Entendeu? Vem a pontuação de 2 pontos logo depois. Por quê? Porque a gente falou antes. Então, a gente está apresentando uma ideia que vai vir. A gente está apresentando o termo que vai vir. Sempre te direi isto. Você é uma pessoa muito especial. Então, a gente explicou logo depois do isto, porque o isto veio antes. Você é uma pessoa muito especial. Isso é o que eu lhe disse. O pronome esse refere-se a algo que foi dito ou escrito. Então, o T é de antes, o S é depois. O S é para a gente usar para a gente usar o pronome do isso quando a gente quer se referir a algo que já foi escrito, entendeu? Ó, você é uma pessoa muito especial. Isso é o que eu lhe disse. Então, depois que eu falei isso, toda a frase que foi substituída por isso, depois que eu falei é que eu usei o isso. Agora, se eu falasse o pronome antes, seria isto. Chegaram Pedro e Marcos. Este é o meu primo, então é o que está perto, e aquele meu amigo. Os pronomes este e aquele dizem respeito a elementos que já foram ditos ou escritos. O pronome este indica o mais próximo e aquele o que se encontra mais distante. Então, é isso. Essa foi a nossa aula para entender um pouco mais dos pronomes que são utilizados no texto como elementos de coesão. Lembrando que também existem os pronomes pessoais. Ele, ela, no caso, seguindo a tabelinha das 3 pessoas, do singular e depois o plural, seria eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Mas como elemento de coesão, ou seja, para retomar algo no texto, é sempre a terceira pessoa. Eles, elas, ele, ela. Entenderam? Então, aqui, por exemplo, como vocês substituiriam esses termos que foram muito repetidos no texto?
Primeiro, a gente poderia substituir, ó, por exemplo, para saber em que estamos dando continuidade ao passado, em que estamos nos separando do passado. O do, a gente tem aqui um pronome possessivo, porque é do passado. Então, para unir com um pronome pessoal que substituiria passado, seria dele. Então, em que estamos nos separando dele? Dele já substituiria passado para não ter que ficar tão repetitivo. Tá show, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa eu parar aqui de compartilhar. Qualquer dúvida, eu ainda tenho um horário para poder tirar dúvidas. E aí, se vocês realmente quiserem, é só aparecer que o professor Fred vai deixar com vocês o link, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, me chamem, façam as atividades e beijão, até a próxima.